Quando a gente fala em lógica, o que vem à cabeça? Normalmente é uma coisa só: regras bem rígidas, preto no branco, certo ou errado. Mas e se a lógica não for uma lei universal da natureza, e sim uma invenção humana? Uma invenção com várias versões diferentes. Pois é, vamos mergulhar a fundo nisso. Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque se existirem múltiplas lógicas, isso significa que existem múltiplas formas corretas de raciocinar. A lógica, nesse caso, deixa de ser um pedestal intocável e vira uma caixa de ferramentas, sabe? Com instrumentos diferentes para trabalhos diferentes. E essa conversa só é possível hoje graças a uma iniciativa fantástica. A nossa fonte é uma coletânea de ensaios filosóficos super importantes sobre o tema, que foram traduzidos pela primeira vez para o português. A ideia não é ser um material acadêmico que intimida, mas sim ser uma chave para abrir novas portas no pensamento. Tudo isso faz parte de um projeto da Universidade Federal de Pelotas que está literalmente construindo uma ponte. A ideia é simples e muito poderosa: garantir que a língua não seja uma barreira para acessar debates filosóficos de ponta. É a democratização do conhecimento em ação. Então, vamos atravessar essa ponte agora mesmo. A nossa viagem vai passar por 3 mundos lógicos bem diferentes entre si, cada um com as suas próprias regras e com aplicações que, olha, são surpreendentes. Nossa primeira parada é a lógica epistêmica. O nome parece complicado, eu sei, mas a ideia é fascinante e tem tudo a ver com a gente. É a lógica do conhecimento. Ela tenta responder à pergunta como a gente pode representar, de forma rigorosa, o que uma pessoa sabe e, talvez mais importante ainda, o que ela não sabe. Para a gente entender isso, o texto traz um exemplo ótimo. Imagina a cena. Tem uma pessoa, a Zoe, olhando para um quintal. Nesse quintal existem 4 possibilidades. Pode ter só uma galinha, pode ter só um cachorro, pode ter os dois ou pode não ter nenhum dos dois. 4 cenários no total. E aqui vem o pulo do gato da lógica epistêmica. Cada um desses cenários é tratado como um mundo possível. E ao desenhar um mapa com todos esses mundos, a gente consegue analisar o conhecimento da Zoe com uma precisão impressionante. Olha só que genial essa visualização. Vamos supor que o mundo real é o W2, aquele onde existe uma galinha, mas não um cachorro. Só que da perspectiva da Zoe, ela não consegue ter certeza se o cachorro está lá ou não. Vai que ele está escondido atrás de um arbusto. Para ela, o mundo W2 é indistinguível do mundo W1, que tem galinha e cachorro. Então, o que a Zoe sabe de verdade? Bom, ela sabe que tem uma galinha, porque a galinha aparece em todos os mundos que ela considera possíveis. Mas ela não sabe se tem um cachorro, porque essa informação muda de um mundo para o outro. É uma forma muito elegante de modelar a incerteza. Ok, saindo agora do mundo do conhecimento e da incerteza, vamos levar a lógica para um outro campo, o da moral e das regras. Será que conceitos como obrigatório, permitido e proibido podem ser organizados de um jeito lógico? Bem-vindos à lógica deôntica. Para sacar a lógica deôntica, vale a pena dar uma olhada na prima mais famosa dela, a lógica modal. Na lógica modal, as afirmações são classificadas assim: ou são necessárias, tipo 2 mais 2 é igual a 4, ou impossíveis, como um triângulo de 4 lados, ou contingentes, ou seja, possíveis, como amanhã vai chover. E aqui que está a grande sacada. A lógica deôntica é basicamente uma analogia com a lógica modal. O que era necessário vira obrigatório. O que era possível vira permitido. E o que era impossível vira proibido. É uma ferramenta para a gente raciocinar sobre sistemas de regras, como leis ou códigos de ética, por exemplo. Só que essa analogia, por mais esperta que pareça, acaba criando uns quebra-cabeças bem estranhos. Parem para pensar. Se uma placa diz, é permitido comer um sanduíche ou um salgado, o que a gente entende? Que temos permissão para comer o sanduíche e também temos permissão para comer o salgado, certo? Parece óbvio. Pois é, para a lógica deôntica padrão, a coisa não é tão simples. Tentar transformar essa nossa intuição numa regra formal leva ao desastre. O texto explica que, se essa regra for aceita, uma única permissão, tipo, você pode pedir um café, poderia, por meio de uma série de passos lógicos, ser usada para provar que tudo é permitido, inclusive coisas absurdas. Isso mostra como a nossa linguagem do dia a dia sobre regras é muito mais sutil e traiçoeira do que a gente imagina. E para nossa última parada, vamos para uma lógica que está rodando agora, nesse exato momento no aparelho em que esta apresentação está passando. Uma lógica que se tornou a base da tecnologia moderna. A lógica temporal. A lógica temporal faz exatamente o que o nome sugere.
Ela coloca a variável do tempo dentro do raciocínio. Com ela, é possível construir afirmações precisas sobre eventos que vão acontecer eventualmente, ou que devem valer para sempre, ou que vão ocorrer até que uma outra condição aconteça. Isso não é filosofia abstrata, não, é pura prática. A lógica temporal é o que garante que os sistemas digitais ao nosso redor funcionem direito. Ela é usada para provar matematicamente a segurança de um sistema, como, por exemplo, garantir que 2 semáforos num cruzamento nunca fiquem verdes ao mesmo tempo, ou para provar a vivacidade, garantindo que um arquivo que foi enviado para impressão eventualmente vai sair da impressora. É a lógica que impede o caos digital. Certo, a gente viu uma lógica para o conhecimento, uma para as regras e uma para o tempo. O que nos traz de volta à pergunta do começo. Com tantos sistemas diferentes, que às vezes até entram em conflito, qual deles é o verdadeiro? E o ponto crucial é este. Talvez essa seja a pergunta errada. A ideia do pluralismo lógico defende que não existe uma lógica correta. A lógica é uma caixa de ferramentas. Para pregar um prego se usa um martelo, a lógica clássica. Mas para analisar o conhecimento da Zoe ou para garantir que um software não vai travar, são necessárias outras ferramentas muito mais especializadas. O filósofo Rudolf Carnap resumiu esse espírito de uma forma perfeita. Ele basicamente disse: seja rigoroso dentro do sistema que escolheu usar, mas seja tolerante com a existência de outros sistemas de outras linguagens. É um princípio de tolerância intelectual. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Se a lógica não é uma verdade antiga que a gente descobre, mas sim uma tecnologia que a gente inventa para pensar melhor, a grande questão muda. Não é mais qual lógica é a correta, mas sim quais novas incríveis ferramentas para o pensamento nós ainda vamos criar.